Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos começar essa nossa live aqui no Instagram e eu estou simultaneamente gravando pelo Google Meet, porque, na verdade, com essa gravação, o Insta já não está mais fazendo gravação. Então, eu queria pedir aos alunos do professor Oxandro que estão no Google Meet que migrem aqui para o Instagram, JF Simão, que a live ocorrerá por aqui. Eu vou fazer o convite do professor Fernando Araújo para participar conosco dessa conversa. Professor, já aceitei aqui o convite. Exatamente. Professor Fernando Araújo, boa tarde e boa noite em Lisboa. Boa tarde, como está? Tudo bem por aí na nossa Lisboa em quarentena, Fernando? Tudo tranquilo. Então tá bom. Eu quero apresentar o professor Fernando Araújo. Ele é o nosso catedrático pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele é versado nos estudos do direito e da economia. Aliás, a análise econômica do contrato dele é um livro bíblia necessário para a compreensão do momento atual. E o professor Araújo, como todas as pessoas inteligentes e geniais, além de versado em análise econômica, resolveu estudar bioética. E na bioética já tem textos fantásticos. E dentro da bioética, o ramo que ele também desenvolve já há bastante tempo, sendo precursor em língua portuguesa, é o direito dos animais. O livro dele, A Hora do Direito dos Animais, está disponível online, gratuitamente. Depois o Fernando dará as indicações para aqueles que quiserem ler esse texto, esse livro, que é realmente fundamental para a compreensão dos direitos dos animais. E eu tenho a alegria de dizer que é meu amigo há exatos 10 anos. Até o Lupion, o Fernando foi para o Google Meet, ao invés de vir para a live aqui do Instagram. Mas tudo bem, Lupion, volta aqui para a live do Instagram. Dito isto, eu queria dizer que há 10 anos conheci Fernando Araújo numa banca de mestrado do Alexandre Gomide, nosso aluno, e que, a partir de lá, só tive a alegria de dividir com ele momentos acadêmicos ímpares, quando, por exemplo, ano passado, coordenamos, ao lado das doutoras Marisa, Inês, Alexandra, Dr. Raul, uma pós de Direito dos Animais, lá em Lisboa. E, além do que, Fernando Araújo é um fraterno amigo e, portanto, temos tido muita alegria de dividir com o Fernando momentos acadêmicos dos mais agradáveis e pessoais dos mais fraternos. Obrigado, Fernando. Com você a palavra para a sua consideração inicial. Bom, muito obrigado por me receber aqui hoje, neste seu perfil do Instagram. É uma plataforma que eu desconheço um pouco, mas tenho que me familiarizar com ela. E também de começarmos por esta via, uma coexistência que se afigura ter que vir a ser um pouco mais permanente do que aquilo que todos nós desejávamos. Talvez estejamos também com isso a dar um certo exemplo de adaptação rápida aos novos momentos em que, eventualmente, o contacto presencial terá que ser substituído por este contacto virtual. Mas, felizmente, que nós temos para trás de nós 10 anos de convívio presencial que permitiram que estivéssemos à vontade no uso destas plataformas. Fernando, até diria que quando nos despedimos dia 17 de março, naquela aula na Arpen São Paulo, eu disse, Fernando, quando é que vamos nos ver pela próxima vez? Mal sabíamos nós que íamos nos ver academicamente mais rápido do que se eu tivesse ido a Lisboa. Porque se eu tivesse ido a Lisboa, semana da Páscoa, Lisboa não teria aulas naturalmente nesse período, nem a USP, então seria um período acadêmico perdido. Só para mostrar aos amigos que a pandemia não é necessariamente um mal. A gente pode construir ciência, pode ter bons debates, mesmo na época da pandemia. Com a palavra, meu amigo Fernando Araújo. Claro. Bom, e o tema que me propôs podia parecer um tema um bocadinho deslocado nestas circunstâncias, porque, evidentemente, nós temos que pensar que quando as circunstâncias são de emergência, há temas que passam para segundo plano. E eu até pode ser que venha a defender exatamente isso ao longo desta nossa exposição. Em todo caso, nós temos que nos perguntar pelos temas que cultivamos e que cultivamos e temos que procurar enquadrá-los novamente nesta nova problemática. O mundo está a mudar, nós estamos a viver um momento histórico e, portanto, é um bom momento para sabermos se é sólido ou não é sólido aquilo em que nós acreditávamos.
há coisas que eventualmente deixaremos de acreditar, porque o mundo vai mudar e faz parte da nossa natureza também acompanharmos as novas circunstâncias. Mas há coisas que é melhor permanecerem. E uma delas, a meu ver, é algumas convicções, ou algumas delas são as convicções que nós temos em torno dos direitos dos animais. Sobretudo porque, no meu entender pessoal, e isto possivelmente o professor Simão, animais é também um direito da condição humana. E, portanto, na condição humana, a parte mais importante da condição humana tem sido truncada neste sentido de que não temos dado suficiente importância e suficiente peso nas nossas considerações morais e jurídicas à nossa animalidade. Mas, precisamente nestes momentos em que a humanidade se defronta com a sua própria fragilidade, com a sua vulnerabilidade, de uma forma tão drástica e tão dramática como esta, então vem ao de cima novamente a questão da nossa animalidade. E quando nós nos perguntamos por ela, temos que perguntar-nos o que é que está em causa, o que está em jogo, e aquilo que está em jogo eventualmente é um espelho que foi levantado à nossa frente, para nós percebermos que uma parte daquilo que nós sentimos agora como medo é também em larga medida aquilo que nós andámos a provocar durante tanto tempo a animais nossos irmãos. A sensação de asfixia e de um pouco de paranoia em que estamos todos a cair por causa deste confinamento autoimposto pode também ser, de certa maneira, aquilo que nós impusemos desnecessariamente a muitos outros animais de outras espécies. E, portanto, talvez seja este um bom momento para nos, até pelo potencial revolucionário, para reequacionarmos um pouco as nossas relações com alguns animais, até diria especialmente com aqueles animais que trouxemos para as cidades e que agora estão exatamente na mesma posição de vulnerabilidade e de confinamento em que nós estamos. Perguntaria aos amigos, Oxandro Lupion, está travando muito a imagem aqui no Instagram ou está conseguindo se ouvir bem? Se tiver ok, põe aqui no chat do Google Meet, Oxandro e Lupion podem comentar aqui, está travando muito porque a internet tem tido, claro, uma sobrecarga esse horário, então a internet já não está grande coisa. Bom, Fernando, você dizia então que é uma hora de repensar, talvez, a nossa própria animalidade, à luz da animalidade dos animais não humanos. Como é que anda esse convívio em termos jurídicos dos animais humanos e não humanos em Portugal, com a alteração do Código Civil, a Lei 8 de 2017, que revolucionou o sistema português? Como é que anda isso aí nesse momento, para depois entrarmos na pandemia propriamente dita? Claro, nós tínhamos, como sabe, dado um passo muito importante, um passo que só não é mais importante porque não foi pioneiro, mas de alguma maneira nós imitámos os passos que tinham sido dados na Alemanha, em França, na Suíça, na Áustria, inserindo dentro do Código Civil 2 ou 3 normas que, apesar de serem poucas, eram absolutamente revolucionárias no seu alcance. Mais ainda, neste sentido que colocámos no nosso principal texto jurídico, porque em Portugal o Código Civil é de facto o principal texto jurídico, inserimos no seu seio o Estatuto dos Animais, significando com isso que era um caso muito sério e era um passo irreversível, porque vamos presumir que aquilo que entra no Código Civil já não sai de lá, pode ser transformado, mas já não sai, já não recua. E, portanto, era um grande avanço. E esse avanço, basicamente, era um avanço de reconhecimento dos interesses dos animais, não sei como tertium genus, nem humanos, nem coisas, e esse tertium genus estava mais ou menos decalcado da posição dos humanos, não da posição das coisas. Da posição dos humanos, neste sentido de muitos dos direitos dos animais virem cercados de um tipo de proteção que se dá aos seres humanos mais vulneráveis. E, portanto, nesse aspecto, estamos numa situação que juridicamente é muito avançada. Tão avançada que durante algum tempo pensámos que a jurisprudência portuguesa poderia muito rapidamente dar impulsos decisivos para densificar, para concretizar esses princípios gerais que agora estão estabelecidos na lei. Devo esclarecer aqui um outro ponto. Não são bem princípios gerais, são normas, são regras que lá estão. Portanto, naquele debate que agora há aí, às vezes muito discutível, entre regras e princípios, eu disse que são regras. Regras que, no meu ver, contêm princípios, evidentemente, como todas as regras do Código Civil.
E, portanto, nós estávamos à espera disso. Agora, há aqui uma alteração profunda das circunstâncias. E nessa alteração das circunstâncias nós temos que admitir uma coisa. O direito vai travar uma batalha dura para evitar até que a população entre em pânico. É uma espécie de uma guarda civil que vai tentar travar os piores impulsos populacionais que já se adivinham no horizonte. E, eventualmente, pode ser que também se consiga travar esse combate em favor dos animais. E, portanto, é um pouco isso que, dessa forma que eu perspectivaria a articulação do tema do direito dos animais com esta situação excepcional que estamos a viver. Fernando, nós tínhamos aí em Portugal, inclusive, decisões invocando a dignidade da pessoa humana para cuidar de violência a cães. Você lembra disso? Aquela famosa decisão portuguesa que foi comentada no nosso curso de bioética. Eu queria que os nossos alunos, que talvez não tivessem familiaridade com o tema, entendessem se proteger o animal, eu preciso passar para o filtro da dignidade humana, ou o animal tem uma dignidade em si que independe, mesmo porque o amigo estuda também essas questões mais biológicas dos animais, conhece profundamente organizações sociais de animais, etc. Como é que a gente trata os direitos dos animais sem passar por um espelho da proteção da pessoa humana? É possível isso? Ou é necessário passar pelo paradigma da humanidade para cuidar da animalidade? É inevitável, salvo se formos um pouco lunáticos, é inevitável que vejamos as coisas pela medida humana. Aliás, a própria expressão de direitos dos animais é uma coisa que não interessa aos animais não humanos, que por enquanto dominam muito fracamente a linguagem humana. Pode ser que um dia eles aprendam um pouco mais da linguagem humana e até pode ser que um dia entrem nas sutilezas da nossa semântica. Estou a falar dos nossos primos primatas. Mas entraram já muito tenuemente com linguagem gestual em alguma parte da nossa linguagem, mas de forma muito superficial. E alguns animais domésticos também percebem alguma parte da nossa linguagem verbal e muito da nossa linguagem corporal. Mas dizia eu que falar de direitos dos animais é uma conversa para humanos, diríamos assim, é um jogo cifrado de humanos. E, portanto, se a temática é direitos dos animais, evidentemente que isso envolve aquilo que se designa por antropomorfismo. Isto é, nós procuramos proteger os animais não humanos, estendendo para eles o tipo de rede protetora que, com muito custo, e ao fim de muitos milénios de civilização, estendemos ao todo da espécie humana. Embora eu tenha dúvidas que tenhamos estendido efetivamente ao todo da espécie humana, mas pelo menos temos essa pretensão de que finalmente o nosso direito é cosmopolita. Se por acaso é verdade que o nosso direito é cosmopolita, então também estamos prontos a fazer isso relativamente a alguns dos não humanos. Nesta simples base lógica é que eles são nativos do mesmo planeta do que nós, que eu saiba, nenhum deles veio de outro planeta, são aqui nativos, têm, portanto, uma integração na nossa esfera de vida e na forma como nós nos relacionamos com o nosso planeta, e, portanto, eles vão ter os mesmos interesses básicos que nós, em tempos idos, começámos a representar culturalmente como interesses jurídicos. Os interesses jurídicos não são mais do que interesses da nossa integração como nativos do planeta, da nossa coordenação dentro de uma espécie, uma das várias espécies que existem espontaneamente no planeta. Eu perguntaria a você, Fernando, quando o Código Civil Português elegeu a expressão que os animais são seres dotados de sensibilidade, não seguiu a ideia alemã ou austríaca, os animais não são coisas, o fato de serem seres dotados de sensibilidade. Para a gente discutir a pandemia, eu queria fazer uma pergunta última antes de entrarmos na pandemia. Quais são os direitos dos animais, então, finalmente reconhecidos? São direitos como se fossem direitos pessoais, subjetivos, são direitos patrimoniais? Como é que fica essa questão dos direitos agora que, afinal, eles são seres dotados de sensibilidade? Pois, aí a lei portuguesa foi muito avançada, porque ao reconhecer que os animais são dotados de sensibilidade e que essa é a razão pela qual nós estendemos essa proteção, nós fizemos várias coisas e uma delas é criar um princípio de identidade contínuo entre a nossa espécie e outras espécies. Isto é, nós até não discriminamos as outras espécies, dissemos que todos os animais são seres dotados de sensibilidade.
quando até, diria assim, os estudos animais têm dúvidas de que todos os animais sejam dotados de sensibilidade identificável. Mas, sem dúvida nenhuma, de que nós estendemos essa rede protetora dizendo assim, eles são dotados de sensibilidade, mas é uma sensibilidade que até pode ser decalcada pelo filtro imperfeito do nosso antropomorfismo, isto é, nós só os protegemos quando reconhecemos neles coisas que reconheceríamos como sensibilidade nossa, isto é, se eles por acaso têm uma manifestação de sensibilidade que não é muito identificável com a nossa, nós já não os protegeríamos, mas eu vejo aí uma virtude, porque se pensarmos bem, é isso que fazemos no interior da nossa espécie. A maior parte dos interesses que nós reconhecemos nos outros esbarram com um problema filosófico que na filosofia é designado como o problema da mente alheia. Nós reconhecemos aos outros interesses sem entrarmos nunca dentro da cabeça deles. E, portanto, é através de uma exteriorização de condutas que nós presumimos, inferimos logicamente a presença desses interesses. Portanto, diríamos por uma simpatia. Ora, essa simpatia, agora vou puxar um pouco para a minha tese, essa simpatia, portanto, a capacidade de sofrer com, etimologicamente é isso que quer dizer simpatia, significa uma harmonia, uma sintonia de sensibilidades. Quer dizer, portanto, que o ser humano reconhece que é possível sintonizar, pôr-se de acordo com a sensibilidade de não humanos, aos quais reconhece sensibilidade. E então é como se disséssemos, temos dois diapasões e esses diapasões são afináveis uns pelos outros. Isso significa, portanto, que o direito que serve para os humanos pode servir para os animais. Isto tem muito mais alcance do que à primeira vista parece. Perfeito. E, Fernando, agora nós estamos em tempos provavelmente, quer dizer, a gente fala provavelmente, mas eu acho que você como economista vai ter certeza de escassez. Ou seja, o tempo de abundância parece que acabou, como você bem disse outro dia, a estagnação, né? Como é que é? Estagflação, tem o nome. Estagflação, ou seja, desemprego e inflação juntos. Mas não vamos entrar na análise econômica, porque vamos fazer isso em outra oportunidade. Mas a pergunta é outra. Em tempos de escassez, em tempos em que a espécie humana vai sofrer privações, e mais do que isso, em tempos em que se lê na internet e acredita-se ser verdade que uma tigresa tem o vírus, tem o tal do Covid-19, eu pergunto, o direito dos animais entra em xeque ou em choque com o direito dos animais não humanos? São conciliáveis ou nós vamos chegar numa era de extremos na sua leitura desse momento próximo que se avizinha? Claro que vai haver choques, claro que vai haver recuos. E eu diria que há pelo menos em dois planos. Um é o plano da sobrevivência. Portanto, sem dúvida nenhuma que a espécie humana, defrontada com situações de limites de sobrevivência, tem o direito, tem a prerrogativa de agir como agem todas as espécies, que é de dar preferência à sua própria espécie. Portanto, se por acaso nós caíssemos no meio de um grupo de leões, e se os leões se sentissem ameaçados, nós não podemos deixar de perceber a razão pela qual um leão nos atacaria. Era por preferência pela sua espécie. Claro, muitos dos instintos dos animais na Terra, incluindo os animais humanos, são instintos de preservação da sua própria espécie. Aquilo que talvez pudéssemos designar como um instinto do gene egoísta. O gene especializou-se em espécies e em cada uma das espécies ele procura preservar-se, perpetuar-se e, portanto, defender-se. A autopreservação é um motor muito importante no funcionamento de cada indivíduo e da espécie. Há muitas coisas em nós, por exemplo, o impulso sexual, que só se explica pelo predomínio do interesse da espécie. É por isso que ele é tão intenso e é tão dominante e tão condicionante até da nossa existência. Portanto, eu diria que no plano da sobrevivência, nós eventualmente vamos entrar em choque com outras espécies. E eu digo que isso é especialmente trágico porque as espécies com as quais vamos chocar mais são as espécies que arrastamos connosco para dentro das cidades. Porque, evidentemente, a crise vai ser sobretudo uma crise nas cidades,
e isso torna especialmente perigosa, porque a última crise parecida com esta, há 100 anos, era uma crise que não tinha assistido ainda a esta migração urbanística e, portanto, as pessoas estavam naturalmente mais separadas do que estão. O amigo está falando da gripe espanhola? É isso que ele está falando? Exatamente. Da gripe espanhola. Exatamente. E, portanto, aqui o potencial destrutivo é muito maior e, ao mesmo tempo, temos animais não humanos a coexistir connosco. E, portanto, imagine só, por exemplo, que além desses tigres, se tinha agora a descobrir que os animais domésticos, os chamados animais de companhia, os pets, eram eles próprios vetores do vírus. E, portanto, eles próprios também podiam transportar o vírus e contagiar as pessoas com quem eles coexistiam. Isso não está de maneira nenhuma excluído, por muito que tenha havido já um certo zelo de excluir isso. A tigresa provou claramente que esta zoonose, porque ela inicialmente veio também de outros animais não humanos, como todos nós sabemos, e até de uma forma um pouco repugnante. Mas o vírus pode regressar, o vírus não faz discriminação de espécie, pelos vistos, e, portanto, não tem havido muitos registros de zoonoses inversas, portanto, nós contagiarmos outros animais, mas certamente isso acontece e pode acontecer agora também, por transmissão humana. E agora imagina o que é que isso é, não é? Além disso, os próprios animais podem transportar vírus sem serem vetores de vírus, isto é, sem serem contaminados no seu pelo, nas suas patas, etc, etc. Eles são um fator de risco. Agora imagine que isso, de facto, invadia o imaginário popular. Se assim for, nós temos aí um problema muito grande. Várias vezes ao longo da história nós assistimos a chacinas de animais de companhia por causa disso, desde os massacres dos gatos na Revolução Francesa até ao extermínio maciço de animais de companhia quando começou a Blitz em Londres. É talvez o exemplo de escola. Quando começou a Blitz, as pessoas, por e simplesmente, sacrificaram os seus animais de companhia para não os abandonarem, porque eles abandonados dentro de Londres seriam um risco adicional para a saúde pública, etc, etc. Então, por isso simplesmente foram abatidos em massa. Portanto, isso é possível que aconteça. É extremamente lamentável. Diríamos que, de certa maneira, é também seria uma consequência também indesejável e inadvertida de práticas censuráveis de enclausuramento de animais que acabam por ser vítimas de uma coexistência forçada connosco, enfim, por aí fora. Depois há um segundo plano, e esse segundo plano diz respeito a uma outra questão, que é a questão da representação intelectual do que são os direitos dos animais. Eu tenho sido vítima, eu e toda a gente que se dedica a esta área, tenho sido vítima de muita incompreensão. E eu, aliás, nesse livro que eu publiquei em 2003, começa logo por aí. Perdi a noção do ridículo, não me importa que as pessoas achem que é ridículo defender os direitos dos animais. Na altura era, agora já é menos, agora tornou-se até uma moda e tal. Desculpe, agora é vanguardista, é pioneiro, é tudo que se discute. Ridículo não tem esse adjetivo mais no tema. Mas concordo que à época você desbravou oceanos, mares bravios. Mas veja, não era até há um mês. Eu posso admitir que nesta crise que nos se avizinha, aliás, que já começou, que vai ter ainda uns impactos complicados do ponto de vista social, económico, jurídico, moral, etc., nós entremos também intelectualmente numa fase de sobrevivência. Ou seja, já não é tanto a questão da disputa direta de recursos escassos ou o medo, que vai ditar algum conflito com outros animais, nomeadamente animais de companhia, mas antes, uma espécie de uma subalternização do tema dos direitos dos animais por nova exacerbação dos direitos dos humanos por uma espécie de jogo de soma zero. Isto é um pouco dizer assim, isso é uma fantasia que representa uma época de prosperidade, uma época em que as pessoas viviam um certo lazer, uma certa evolução cultural, sim, aquilo que tenho visto nas suas observações designado como uma espécie de uma Belle Époque, e o paralelismo parece-me bom, porque a Belle Époque é precisamente aquilo que termina em 1914, portanto, com a hecatombe da Primeira Guerra, e portanto estamos também perante tudo aquilo que
prefigura uma hecatombe. Então podemos dizer assim, bom, isso dos direitos dos animais era uma fantasia um bocadinho decadentista, na intenção de alguns era, sem dúvida nenhuma, não na minha, achava que era um aspecto muito mais sério e essencial, mas vamos admitir que também houve quem aderisse um pouco superficialmente e por ser moda, e esses agora alguns deles vão renegar, porque foram aderentes de última hora, assim, às vezes um pouco irrefletidamente, aderiram porque achavam que realmente era interessante entrar nesta fase pós-moderna, e agora, confrontados com este regresso ao modo de sobrevivência, eventualmente vão também intelectualmente entrar numa fase troglodita. Eu peço desculpa de usar uma expressão tão forte, mas eu estou francamente convencido que vamos assistir a um recuo cultural. Não necessariamente uma barreira do ponto de vista cultural, mas um regresso a umas elementaridades consoladoras. E essas elementaridades consoladoras vão significar, em muitos casos, a morte do pensamento. E essa morte do pensamento vai acarretar entre várias vítimas, evidentemente não será só direitos dos animais, mas entre várias vítimas a bioética e com ela os direitos dos animais. Estou um pouco apreensivo nessa matéria. Diríamos, bom, Araújo, não estamos a reconhecê-lo, que você é um congénito otimista. Isso. Mas aqui temos que ser um pouco realistas. E tudo indica que, de facto, não haverá assim muito espaço nos próximos tempos. Veja, não é só isto, há outras coisas, há muitas destas conversas das interseccionalidades, da ideologia de género, do politicamente correto, tudo isso vai sofrer um grande recuo. Fernando... Vão cair no real, como se costumaria. Sim. Não, Fernando, hoje à tarde o nosso grupo de civilistas discutimos isso. Será que no mundo pandêmico da escassez vai ser tão importante saber se o símbolo masculino ou feminino está na porta do banheiro? Será que esse tema vai ser um tema relevante? Será que vai ser tão relevante, Fernando, discutir no judiciário a perda de tempo na fila do banco para você ganhar indenização porque ficou meia hora ou 40 minutos com gente morrendo em UTI? E no fundo, Fernando, a bioética deveria estar em alta, porque a ideia das escolhas trágicas, o velho exemplo seu, que me volta à cabeça de 2011, naquele curso que o amigo coordenava, o professor Oliveira Ascensão, aos sábados de manhã, o seu exemplo é do ventilador. Tem um ventilador no hospital e um idoso de 80 anos e um jovem de 50. Mata o idoso. E a Itália matou os idosos nas escolhas trágicas. Mas matou com tranquilidade. Não tem o que fazer, sacrificam-se os velhos. Eu só queria, depois para te dar a palavra, as palavras conclusivas, porque nós vamos completar 35 minutos agora de conversa, e eu falaria mais, e o Araújo está sempre à frente, Lupion, você tem toda a razão. Ele é um homem que está à frente do seu tempo. Mas eu diria, Fernando, que as suas palavras, evidentemente não otimistas, eu não chamaria de pessimistas, tem um quê de realismo perfeito para quem conhece história e para quem já leu um pouco. O seu exemplo de Londres, com a Blitzkrieg e os animais de estimação, mostra que o ser humano, na verdade, não consegue se desvencilhar de velhas práticas em momentos de semelhança, de escassez. E eu diria mais aos meus amigos, que vocês refletissem um pouco. Eu lancei um texto pequeno de Direito de Família, dizendo que a realidade A para o Brasil acabou no dia 13 de março, nós estamos numa realidade B, e que logo virá uma realidade C, porque todos nós aqui acreditamos que a pandemia também não é duradoura, no sentido de que virá uma vacina, pode demorar 6 meses ou 1 ano, virá algum remédio que minimizará as mortes, mas nessa realidade B, eu também temo pelo direito dos animais, temo pela vida dos animais, e diria que talvez, Fernando, a gente deva pensar um pouco na realidade B, olhando para o futuro, porque afinal, as nossas conquistas, e aqui sim, civilizacionais, por exemplo, de evitar práticas que causem sofrimento inútil a animais, elas não podem ser agora jogadas fora por causa de uma pandemia que durará 3, 4 meses e de efeitos econômicos que durarão mais que 3, 4 meses, com certeza, mas é hora da gente pôr o pé no chão também para que essa evolução, que é uma evolução na proteção dos nossos irmãos animais, na nossa compreensão da dimensão de proteção necessária a seres que não conseguem se expressar, pelo menos em condição de igualdade conosco, já que não compreendemos a sua linguagem, que isso não seja perdido. Então, eu queria agradecer ao Fernando, dar a palavra para ele para as palavras conclusivas, e que ele lembrasse a história que eu mais gosto, você sabe qual é que é, da expulsão do paraíso. Eu não posso deixar de pedir que você conclua as suas palavras com essa
história que me parece emblemática para explicar um pouco da nossa humanidade. Eu talvez começasse por evocar um outro filósofo, o Alasdair MacIntyre, que terminava um livro que chama-se After Virtue, dizendo que talvez nós precisássemos agora de procurar um São Bento, porque São Bento permitiu que a civilização europeia, num momento de trevas, sobrevivesse com uma regra especial, com uma disciplina, que se refugiasse num momento em que não se refugiar podia significar a morte, isto é, quando a violência ocupou a Europa e se seguiu um momento bastante tenebroso. Eu acho que estamos também num momento em que talvez seja preciso que apareçam vozes de autoridade, vozes com autoridade moral, não estou a dizer autoridade política, com autoridade moral, para chamarem a atenção que há uma parte que se perde se no meio do nosso pânico nós voltamos ao estado de natureza e nos queremos afirmar contra os nossos irmãos animais. A referência que você invocava era uma referência que aparece no pensamento de Santo Agostinho e dos seguidores de Santo Agostinho, incluindo até os protestantes, que é a ideia de que os animais estão à nossa frente porque nós nascemos maculados do pecado original, mas os animais não, porque nós nascemos maculados pelo pecado original porque somos filhos de Eva, e os animais não são filhos de Eva, e portanto eles não foram expulsos do paraíso, eles continuam no paraíso. Portanto, talvez pudéssemos até rematar assim, nós procuremos aí ter aquela nobreza máxima, no fim a última nobreza que nós podemos ter como animais, nós próprios, que é não tentarmos arrastar as outras espécies para este inferno que nós criamos a nós próprios, isto é, tentá-los expulsar do paraíso para viverem um inferno junto de nós. Nós estamos num inferno, vivemos este vale de lágrimas à procura do paraíso. São Paulo. Precisamos às vezes destas provações para reforçarmos a nossa humanidade, e pode ser que até saiamos daqui muito enobrecidos e muito fortalecidos moralmente. Acredito que sim, tenhamos todos muito orgulho no fim da forma como nos comportamos e fomos solidários e nos salvamos reciprocamente, mas há esta tentação de cairmos também na barbárie. Portanto, este é um momento de grandes riscos e, como sempre, grandes riscos, grandes oportunidades. E eu queria dizer que o objetivo dessa live foi plenamente atendido, que é o Achtung do alemão. Atenção, não é porque nós estamos em plena pandemia que a gente precisa abrir mão das conquistas civilizacionais, que façamos as coisas com a devida calma, com a devida consideração e com a devida reflexão. Fernando, eu quero te agradecer e quero agradecer a nossa assistência, sempre tão qualificada, professor Oxandro, que nos assiste lá de Curitiba, a Gabriele Toasa, a Carolina Hauer, o professor Ricardo Lupion, lá das terras gaúchas, que tanto gostamos também, professor Lupion, saudades do churrasco. Agradecer a professora Paula Vaz Freire, nossa diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que está nos assistindo nesse momento e manda um abraço. Ao doutor Sampaio Gouveia, viu, Fernando? O Daniel está aí, o nosso animalista mor, Daniel. Beijo no coração. E dizer, amanhã da Madeira, veja, Fernando, reunimos um continente, uma ilha e outro continente. Estamos juntos, unidos pelo Atlântico. E dizer mais uma coisa para vocês. Dr. Sampaio Gouveia, que é o nosso amigo, que é a Ana, beijo, Ana, que também nos assiste, e dizer o seguinte, Fernando, nós conseguimos uma audiência de 80 pessoas. Quantas vezes em Lisboa nós montamos curso ou em São Paulo e não conseguimos 80 pessoas numa audiência, sendo que a pandemia permite nos aproximar pessoas que estão tão distantes e agora tão próximas numa conversa como essa. Eu espero que você tenha gostado e que seja a primeira de muitas. Estou ao dispor, vamos a isso. E dê um beijo a Rosário e um beijo ao Tomazinho. Meus amigos, agradecendo ao Fernando, eu vou encerrar essa live e começo na sequência uma live com o professor Oxandro para tratarmos sobre legislar ou não legislar em tempos de pandemia, eis a questão. Abraço a todos, parabéns, Fernando, os elogios a você se multiplicam. Eu não vi aí o Marcelão, mas o Marcelão estava aí assistindo, Marcelão. Marcelão, abraço a Belo Horizonte, Marcelão. Até logo e até mais.